Você sabia que sua boca pode ser o espelho da sua saúde? Gengiva sangrando, mau hálito ou até uma simples afta podem estar revelando algo muito mais sério. Eu sou Carlos Soliva, dentista especialista em ortopedia funcional, e hoje vou te mostrar como sinais bucais simples podem ser alertas do seu corpo. Fique comigo até o final e descubra como prevenir problemas muito maiores, começando pelos seus dentes. Então a boca é como se fosse uma porta de entrada para a nossa saúde em geral. É como a analogia dessa vitrine. Você tem uma vitrine muito bem cuidada e outra vitrine de um lado que está quebrada, empoeirada, mal cuidada. É a mesma coisa com a nossa boca. Quando a nossa boca está bem cuidada, limpa, sem inflamação, você está cuidando por consequência do resto do seu corpo. A partir do momento que você está com a gengiva inflamada, problemas na mordida, ou inflamações na estrutura periodontal, você está transferindo toda essa inflamação também para o seu corpo. Então, é muito importante você cuidar muito bem da sua saúde bucal, porque a saúde do nosso corpo começa realmente pela boca. Sinais bucais merecem atenção. Então, alguns problemas principais que nós temos seria, primeiro, inflamação da gengiva, né, que é a gengivite, ou quando isso se agrava, doença periodontal. Tem ligações com doenças cardíacas e diabetes. E daqui a pouco eu vou contar um caso real que aconteceu no meu consultório, que eu detectei isso. Mau hálito persistente pode ser problema por refluxo gástrico, entre outros. Boca seca pode ser um alerta para alterações de hormônios ou alguns medicamentos que realmente reduzem o fluxo salivar. E pacientes que estão com feridas recorrentes na boca pode ser sinal de imunidade baixa ou até alguma deficiência nutricional. E o papel da odontologia, nós como dentistas, é fazer um exame no paciente e detectar esses sinais. Na maioria dos casos, você consegue detectar e encaminhar o paciente para o tratamento correto. Seja até, muitas vezes, um tratamento multidisciplinar, com médico para fazer exames, ou nutricionista, algo nesse sentido. Então, quando você está realmente bem treinado para olhar o paciente como um todo, não somente dente, mas olhar toda a estrutura em volta, cabeça e pescoço, você consegue compreender melhor essa visão mais sistêmica da sua saúde, né? E começar a fazer essa ligação entre essas doenças ali, para detectar tudo logo no começo. Detectando na fase inicial, você consegue resolver isso rapidamente, sem problemas. Se demora para detectar, isso vai se avançando e o quadro vai deteriorando, e muitas vezes chegou a um ponto que é irreversível, você não tem mais o que fazer. E o caso real que eu vou contar de um paciente meu, que já era um paciente bem antigo, já há uns 10 anos, e ele ficou um tempo sumido do consultório, voltou depois de 1 ou 2 anos, com a gengiva muito inflamada. Não só a gengiva inflamada, como muita perda óssea. O caso assim se agravou muito rápido, porque ele já tinha alguns problemas com gengivite, mas era algo que a gente conseguia controlar. Mas a partir do momento que ele sumiu um pouco do consultório, ficou 1 ou 2 anos afastado, quando ele voltou, realmente o quadro se deteriorou muito rápido. A gengiva tinha retraído tanto, por consequência o osso também teve uma perda óssea, que os dentes estavam, a maioria, com muita mobilidade. Eu estranhei aquilo, comecei a perguntar para ele como é que estava em termos de saúde, pois logo desconfiei que tinha alguma coisa a mais ali. Encaminhei ele para procurar o seu médico, já desconfiando que ele podia estar com alguma diabetes. E não deu outra, ele fez os exames e realmente detectou que ele estava com diabetes e começou a fazer um tratamento. A gengiva, a gente também fez um tratamento com raspagens, placas para segurar e tirar qualquer sobrecarga. A gente conseguiu reverter bem esse quadro, porém, como ele demorou muito para ir no consultório, ele acabou, por consequência, perdendo até alguns dentes. Mas a gente conseguiu controlar esse quadro para evitar que ele acabasse perdendo todos os dentes, que assim, muitas vezes a diabetes, ela evolui tão rápido quando o paciente não está em tratamento, que rapidinho ele perde logo vários dentes, porque você tem uma perda óssea muito acelerada. Então, é um fator importante. Paciente que vai periodicamente no consultório, eu já consigo detectar rapidamente se está tendo algum problema, e se eu desconfio que tem algum problema sistêmico, que possa ser algo além
do que esteja na boca, eu já faço esse encaminhamento para a gente resolver isso e tratar da melhor forma possível. Então, o que nós temos de conclusões, boca e corpo eles são muito interligados, tem que ficar muito atento quanto a esses sinais. Primeiro passo é cuidar sempre da sua boca, estando com a saúde bucal em dia, você já dá o primeiro passo para a sua saúde em geral também estar realmente certinha. Sinais visíveis, então você tem problemas na gengiva, sangramento, mau hálito, dente começa a ficar mole, doloridos. São sinais que está tendo algum problema ali. Tem que ir no dentista para detectar qual que é a causa. E a conexão interna que nós temos, as bactérias da boca, podem entrar na corrente sanguínea. Isso é bem comum quando você tem uma inflamação na gengiva, que é um órgão muito vascularizado. Então tem casos, por exemplo, um abscesso ou uma doença periodontal. Facilmente uma bactéria pode cair na corrente sanguínea e essa bactéria pode acabar parando em algum outro órgão do seu corpo e dar um problema muito sério para a sua saúde. Diagnóstico precoce sempre é o melhor dos mundos, né? Você identificar logo o problema. Por isso que é importante o paciente estar periodicamente indo no consultório para fazer limpeza e checar a sua saúde bucal, ver se está tudo certinho. Eu vou deixar aqui na sequência um vídeo que complementa exatamente isso que eu estou explicando aqui hoje. Assistam esse vídeo. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários que eu vou estar sempre respondendo. E até breve.